aqui para a segunda edição de Midrash, ou Midrax. Olha, isso vai ser definido pelo padre João Bosco Trevisan, que era inclusive para ter estado aqui nos estúdios hoje, né? Mas parece que teve de ir para Limeira, levar lá a mensagem dele para o bispo diocesano. Padre João Bosco, um abraço para o senhor. O nosso programa já é líder de audiência, né? Detectaram aí a primeira exibição de Midrax, lá com os professores da ETEC, ligados ao teatro, foi um sucesso absoluto. E só dá ele no horário em que está sendo exibido na internet. É uma nova mídia. Seu Sérgio Luiz Calori Júnior, como é que vai? Bem, muito bem. É um ato meio de nepotismo aqui hoje, né? Que a gente quase que não se vê. A gente mora longe um do outro, né? Do outro. É um corredorzinho que separa um quarto do outro ali. Mesmo assim, às vezes a gente fica semanas sem se ver. Mas a gente falou em... E aí, tudo bem? Tudo bem. Você é publicitário, Sérgio? Sim, publicitário e especialista em imagem e comunicação. Mais que você estudou, hein? Você estudou onde? Faz um breve histórico aí. Fazendo um breve histórico, meus estudos se iniciam lá... Além de dormir, né? Geralmente ano longínquo, ano de 2004, né? Formado em técnico de informática pela própria escola técnica. Depois, a graduação feita aqui mesmo, né? Em Leme, em publicidade e propaganda, comunicação social. E a pós-graduação realizada em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em imagem e comunicação. Aí uma pergunta, né, que pode causar algum atrito. Você foi fazer essa pós, lá no Mackenzie, né, que é conceituadíssima, é famosíssima. Você estudou aqui na Unifian. A Unifian te deu bases suficientes para depois encarar uma pós-graduação lá, um mestrado lato sensu, uma especialização, né, como é que é chamado? Te deu base para isso? Bom, tem que partir do princípio que a faculdade, né, a graduação, quem faz, na verdade é o aluno. Se você entra numa graduação esperando simplesmente receber tudo, né, ou com aquela mentalidade que geralmente é típico da idade, né, que você vai receber tudo praticamente, né, de mão beijada, tudo numa bandeja, você não tem uma boa formação. É muito importante você correr atrás, você sair só daquilo que é te norteado pela graduação. Acredito que sim, acredito que aqui a Unifian ela deu uma boa base, mas muito vai da sua afinidade com a matéria, da sua afinidade com aquilo que você está se formando, aquilo que você está estudando. No meu caso, como que sou apaixonado, muito apaixonado pela área de comunicação, né? Não só da publicidade, mas da comunicação como um todo, eu me identifiquei muito com a área e acabei indo buscar muitas coisas por fora da faculdade, né? A gente brinca, fala, né? Os primeiros anos de faculdade, né? Existem, quem faz graduação brinca bastante, fala que a gente passa mais fora da aula do que dentro da aula. No meu caso, até meu último ano eu passava assistindo aulas de outras classes e junto com o nosso amigo lá, o Reinaldo Pinga, né, que... É uma indisciplina total, né? Olha só. Nossa, amigo não chega a ser uma indisciplina, Playboy, né? Sim, da foto Playboy. Mas não chega a ser uma indisciplina, mas sim e você ter afinidades com algumas matérias e ir buscando sempre mais, assim, né? E você ir interessante atrás. Essa atuação do Pinga na faculdade, né? De um curso de publicidade, que aliás até em Leme ele é extinto, né? Porque foi se buscar mesmo um aparato todo técnico de que ele dispunha, que ele dominava e que ele domina, e respeitaram demais a presença dele lá, né? Sim. Na criação, principalmente na consecução lá dos trabalhos fotográficos. Mas isso daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Perguntam-me às vezes a respeito do grupo Mamorana de teatro do qual nós participamos. Parece que o Sérgio também fez parte enquanto violonista. E o Mamorana aprendeu-se a uma apresentação rememorando Alvarenga e Ranchinho. Isso há mais de um ano. E até hoje cobram-nos a continuidade daquele trabalho. Alvarenga e Ranchinho foram únicos. Foram gênios, e foi por isso que nós os reverenciamos.
e continuamos reverenciando. E nós prometemos, sim, para breve, outros trabalhos com o Grupo Mamorana de Teatro, envolvendo a minha pessoa, a pessoa da minha esposa, Rosimeire de Lourdes, a pessoa do José Carlos Padilha, da Berenice de Fátima Luiz, do José Luiz Cavamura, do Cícero do Bandeiro, olha que pleiade, né? Do Cícero da Zabumba. Quanta gente boa, né? Participou daquela encenação. Mas lembrando um pouco, eu queria declamar aqui uma das paródias do Alvarenga e Ranchinho, né, chamada A Marcha das Línguas. Aliás, eu vou declamar só um trechinho dela, né, porque era muito engraçado tudo aquilo que eles faziam e por isso que marcaram a cultura brasileira. A Marcha das Línguas segue mais ou menos assim: é verdade matemática e ninguém pode negar que essa história de gramática só serve para atrapalhar. Ainda bem língua estrangeira para ajudar a complicar, é melhor acabar com isso para todos poder falar. Na Inglaterra ouvi dizer que um pé de sapato é chu, sendo assim logo se vê, dois pés tem de ser chuchu. Chuchu para nós é legume, no duro não é boato, os inglês que lá se arrume, mas nós não come sapato. Uma gravata esquisita, um certo francês me deu. Perguntei onde botar, ele então me respondeu, mas não gostei da resposta. Isso é que não faço eu, seu francês mal educado, bota a gravata no teu. Isso era de Alvarenga e Ranchinho. E caí a guisa de ilustração, e o Grupo Mamorana promete retornar sim com outros trabalhos, rememorando outros momentos históricos da cultura brasileira. Bem, daqui a pouco nós voltamos. Vamos falar agora da EasyComp, Escola de Informática e Idiomas, onde você vai fazer diversos cursos profissionalizantes de informática pelo menor preço da cidade. Você que vai disputar uma vaga no mercado de trabalho, prepare-se, estude, procure a EasyComp na rua Newton Prado 397 no centro. Telefone 3053-2425 em Leme. A Clínica Veterinária Animal Mania, na rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. A Estilo Decoração é a mais nova loja do segmento da cidade. Possui grande variedade de enfeites, engessos e porcelana para sua casa, além de móveis e aramados, como aparadores, mesas, barzinhos, entre outros. Temos ótimas opções de presentes. A Estilo fica na Avenida José Moreira de Queiroz, número 15. Estilo Decoração. Casa de Carnes Churrascão, onde você encontra de tudo para o seu churrasco ou seu dia a dia. Carnes bovinas, suínas, frangos e peixes. A Casa de Carnes Churrascão fica na rua Vitor Curione, 439, no Jardim Santa Paula, com disque entrega para você, 3571-8545. E aí nos cá novamente. Bom, essa edição, a segunda edição de Midrash, ou Midrax, nós prometemos e nós vamos desvendar o enigma da pronúncia de nosso programa. Quando a gente fazia maêutica, né, que você também produzia, lembra-se dela, certo? Sim, eu lembro bem dos problemas e da aventura que era a produção. Primeira experiência praticamente em campo. Era uma coisa artesanal, né, por assim dizer, mas marcou época também. Mas todos perguntavam para a gente o significado de maêutica, até levei dicionários para que fossem lidos, e quanto mais a gente tentava decifrar o vocábulo, mais enigmático que ele se tornava. E a Midrash, ou o Midrash, já começa pela própria palavra, difícil pronúncia. Aliás, nós nem sabemos ainda como pronunciá-la corretamente. Mas nós continuamos os incorrigíveis, né? Semeadores da discórdia. Sérgio, houve aí,
recentemente, aliás, nem pode se falar mais que seja recentemente, no campo da fotografia. A fotografia tornou-se digital e alguns afirmaram a morte do filme, como ele era conhecido, e até por extensão a morte da fotografia. Como que isso daí é entendido no meio fotográfico? A morte da fotografia é uma coisa difícil de nós afirmarmos como possível, né? Não, acredito que com o advento da digital, pelo contrário, né, se popularizou a fotografia de uma forma que antes não era não era permitido, chegou a lugares que antes não conseguia, né, se chegava a certas comunidades, não se chegava a certos lugares. Pelo contrário, o digital, acho que isso popularizou de uma forma muito maior, né? A extinção do filme é até um certo ponto, né, discutido dentro da fotografia. Existe quem ainda defende, né, a película, não, porque tem qualidade maior, existem até quem utiliza ainda para alguns trabalhos específicos, né? Então você tem uns trabalhos que precisam de controle maior, você tem alguns fotógrafos clássicos ainda insistem em usar, mas ao longo desse tempo, né, mas vamos dizer assim, de 2001, 2002 para cá, Por isso que eu falei que não é tão nova, né? Já é uma década praticamente. Já é praticamente uma década. Digo 2000, 2002, mas no Brasil, né? Lá fora, em 98, 99, já estavam começando os experimentos, já estavam parando já até de se produzir, né? A Kodak, recentemente, uns 2 anos para cá, começou a diminuir a linha de filmes dela, né? Inclusive um dos filmes mais conceituados, que era o Ektachrome, parou de ser produzido recentemente. Isso foi histórico mesmo, né? Quando ela cessou a produção da Ektachrome. Sim. Ali que simbolizou a passagem de uma base física para outra. O Ektachrome, ele deixou de ser produzido. Era um filme muito famoso. Para quem gosta de fotografia, procurar o Steve McCurry, que é um fotógrafo famoso que usou muito esse filme. Aquela famosa foto, né, da National Geographic que foi feita com esse filme, carrega bastante os tons vermelhos, né? Ele dá uma textura muito bonita. E é um filme tão famoso que tem até uma música para ele, né, do Simon Garfunkel, né, que chama Ektachrome, né? Mas aquilo simbolizou assim o fim, né, de uma era, porque a Kodak era uma das poucas que ainda resistia, né? A Polaroid já tinha ficado lá atrás, foi comprada por fãs. Fujifilm ainda produzia muito poucos. Ainda existem filmes, existem marcas, mas antes, eu brinco, né? Quando eu comecei a estudar, eu comprava filme, né? A película a gente comprava no mercado. Eu peguei uma era boa até, porque você conseguia comprar filmes de ASA 400, né? O ISO 400, por um preço relativamente barato, mas hoje já está difícil de você encontrar. Quando eu estudava jornalismo lá no final da década de 70, início da década de 80, rapaz, comprar um filme de 400 asas, aliás, achar um equipamento em que coubesse um filme de 400 asas, né, era algo extremamente dispendioso, e por dizer elitista, mas parece que estamos vivendo uma era da substituição da base física. O avanço tecnológico faz isso, né? Então na fotografia ocorreu, ninguém imaginava quando do lançamento da foto digital que ela fosse se popularizar tanto e que ela fosse inclusive ser acoplada a um telefone. Quer dizer, o telefone em si era algo que, para se comprar, de certa feita, houve a Telesp, liberou aí um lote de telefones no Brasil todo. Em todo o Brasil formaram-se filas ali do posto da Telesp em Leme. Aquela fila dobrava, ia naquele primeiro quarteirão da Bahia, naquele quarteirão da Padre Julião, descia Newton Prado, voltava pela Carlo Bonfante, passava em frente ao INSS, subia ali e ia até onde a frente da casa do meu primo, Ailton Fava, ali, né, onde tem esse colchões, ali, aquela firma do Romazar, e as pessoas ficaram ali, vararam noites ali na fila, né, para pegar uma habilitação
que fosse facultar uma linha telefônica. De repente, todo mundo passa numa loja, compra um celular e sai falando, e inclusive sai fotografando com o celular. Mas você vive um outro drama também. Sobre a substituição da base física na música. O LP acabou cedendo espaço, os discos de vinil cederam espaço para também os CDs e sabe-se lá o que, né? Porque já quem que grava mais em CD também consegue se armazenar música em qualquer canto. Como é que é esse processo? Bom, a gente fala, né? Todo esse processo é que os meios começaram a virar mídias, né? Então a fotografia, o celular ele virou uma mídia, né? A gente fala hoje em comunicação, a gente fala de comunicação voltada para mobile, né? Que é a comunicação móvel, que é celular. Acontece muito nos grandes centros, né? Tem toda uma estrutura para isso. Quando a gente vai para a música também teve toda uma troca de suporte, né? Antes se gravava em CD, né? No início se gravava em vinil. O vinil voltou, de certa forma, com um preço muito alto ainda, mas tem uma qualidade sonora muito boa, né? A gente fala uma qualidade quente, que preza mais os médios, os graves, né? O CD, ele ainda é uma mídia que muita gente fala, tá extinto. Eu não sei como que continua a indústria voltada para CD, mas pelo menos a gente que trabalha muito com a parte web, né? Muitas bandas elas lançam praticamente em meio digital, você paga um valor, né? E você tem o link, né, liberado para você abaixar. Ou algumas bandas que eu acho muito inovador isso, eu acho muito bacana. Você paga quanto você acha que deve pelo álbum. Você pode pagar de 30 centavos a de graça, ou você pode pagar 10, 20 reais no álbum daquela banda e você abaixa. No caso, o Radiohead fez isso, uma banda que você, inclusive, é fã. Nós teríamos até um trabalho de prospecção aí para fazer, que ainda cumpre, talvez, ao meio acadêmico ligado à comunicação social, perpetrar isso, né? Estimular esse estudo. Que pode parecer amenidade, pode parecer divagação, mas nesse esquema de mídias atuais, no campo da música ou no campo da fotografia, falando em imagem e som, será que os Beatles teriam feito o sucesso que fizeram se a mídia da época fosse a mídia de agora? E por extensão, né, será que Sebastião Salgado teria sido o fotógrafo conceituado que ele é mundialmente, universalmente conceituado, se ao invés do filme, da película preto e branco que ele sempre utilizou, inclusive fotografando contra a luz, que é a característica dele, será que com um celular, será uma foto digital? Como é que você tem uma noção disso? Tem sim. Inclusive isso é uma coisa que eu sempre defendi, desde o momento que entrei nesse meio. É uma coisa que eu defendo, que os meios não serem os fins, né? Uma tecnologia ela não pode se justificar por si só, né? O processo criativo e a genialidade, né, das pessoas tem que se sobressair, independente do meio, né? Independente do equipamento. Quem mexe com fotografia aí, seja no nível amador ou no profissional, está fadado a ouvir umas coisas que é do tipo, olha, sua câmera faz uma foto muito boa. Nossa, que foto linda, que câmera você usa? Ou quando você, como músico, nossa, sua guitarra é legal pra caramba, tem um som muito bom. Você tem que... O equipamento ajuda, sim. O equipamento é uma extensão do artista ou de quem está trabalhando ali. Mas ela não pode só por si só, né, se sobressair. Tem que ter a genialidade. Os Beatles, acredito que é uma das maiores bandas que se teve a mídia na época era totalmente diferente, né? Foi uma mídia massiva, né? Que você começa a estudar lá no começo, né, das histórias mas é uma banda genial até hoje, né? Eles tinham de recurso máximo, era uma mesa de 4, 8 canais, ninguém se gravava naquela época, era um custo muito alto de se gravar, fazer os experimentos que eles faziam, né? Que pegar um álbum todo conceitual como Sgt. Pepper's então, encerrando esse bloco, aliás, sem reduzir a discussão, porque a virtude, a capacidade está em todo lugar. Eu me lembro de um pintor, rapaz, ele fazendo textura lá numa casa,
e aquele trabalho ficando perfeito, da textura, né? Que é difícil colocar aquela massa e depois fazer, passar a desempenadeira, e um rapaz lá falando, mas isso é desempenadeira que faz, né? E ele lá passando, mas isso é desempenadeira que faz, e aquilo ficando maravilhoso. No fim ele precisou ir almoçar, falou, olha, agora eu vou deixar a desempenadeira fazendo aqui, e vou lá almoçar, a hora que voltar praticamente vai estar tudo pronto, vocês se viram, né? Foi a forma que ele encontrou de dizer que não adianta ter só a desempenadeira, ter só a massa, é preciso saber fazer, né? E já nós estamos de volta. Vamos falar agora da EasyComp, Escola de Informática e Idiomas, onde você vai fazer diversos cursos profissionalizantes de informática pelo menor preço da cidade. Você que vai disputar uma vaga no mercado de trabalho, prepare-se, estude, procure a EasyComp na rua Newton Prado 397 no centro. Telefone 3053-2425 em Leme. A Estilo Decoração é a mais nova loja do segmento da cidade. Possui grande variedade de enfeites em gessos e porcelana para sua casa, além de móveis e aramados como aparadores, mesas, barzinhos, entre outros. Temos ótimas opções de presentes. A Estilo fica na Avenida José Moreira de Queiroz, número 15. Estilo Decoração. A Clínica Veterinária Animal Mania, na rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo pro seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. Casa de Carnes Churrascão, onde você encontra de tudo pro seu churrasco ou seu dia a dia. Carnes bovinas, suínas, frangos e peixes. A Casa de Carnes Churrascão fica na rua Vitor Curione, 439, no Jardim Santa Paula, com disque entrega para você, 3571-8545. E eis nos cá novamente para o bloco conclusivo de Midrash. Antigamente, quando em TV a gente estudava, não fala esse termo, bloco, porque é um termo técnico, você leva para aquele que está assistindo, a técnica que não deve ser levada. Agora virou chique, ficou chique, né? Falar um bloco conclusivo. Sérgio, e o mercado publicitário em Leme? Você tem alguma consideração a respeito, uma avaliação a respeito? Bom, o mercado publicitário em Leme sempre foi, né, está bem aquecido hoje. Quando na época que me formei, já era um mercado conturbado, e sempre foi, porque você acaba existindo uma concorrência muito grande, tanto com o pessoal que já está há um bom tempo e está bem conceituado, como o pessoal que acabou de se formar em cursos e quem nunca teve formação. Então, geralmente, o mercado publicitário, a gente brinca, a gente compete com o sobrinho de dono de empresa, a agência que está há 20 anos, às vezes, no mercado. Curioso, né? Você acompanhou um dos candidatos à prefeitura de Leme e esse candidato teve um bom desempenho, né? Houve todo um acompanhamento mesmo, aí já é mais no campo da propaganda, tem a ver com ideologia, aliás, esses conceitos de publicidade e propaganda. Olha, quanto pano para manga dá na diferenciação de um com o outro. E é curioso que o desempenho que esse candidato teve, que foi bom, foi além do razoável, ficaram buscando as causas. E nunca teve, ninguém se lembrou de atribuir esse bom desempenho a essa ação específica, né, de uma agência que encampou a campanha, que coordenou, organizou. Né? Por que as pessoas têm essa dificuldade de associar a publicidade ao sucesso? A publicidade ao sucesso. Começa que geralmente ela é vista como um gasto, né? Uma empresa nunca vê como um investimento. A publicidade, né, ela é um investimento da empresa. Você gasta, né? É visto como um gasto, mas é um dinheiro aplicado que vai ter um retorno. Geralmente a médio a longo prazo.
No caso de uma campanha política, é um pouco mais complicado porque existe uma série de planejamento muito grande, né? Não é tão simples quanto vender um produto. Você está vendendo toda uma ideologia, toda uma linha, né, de raciocínio, você tem uma série de atividades. Geralmente as pessoas não... Geralmente isso fica por trás, né? As pessoas não veem muito durante toda uma campanha. Tem o comunicador, ele fica por trás arquitetando tudo, né? É um dos que mais sofrem, além do candidato, né? Não, ele põe sofrimento nisso. Meu amigo lá de Rio Preto, rapaz, ele assessorou um candidato a deputado. Eu sempre falo dele, do José Luiz Rey, né? Pessoa que é um irmão praticamente que a gente tem, e ele assessorou um deputado federal em campanha. Nossa, ele não dormiu simplesmente durante toda a campanha, né? E foi mais ou menos assim aqui também, né? Assim, também a gente falou do candidato, a gente pode dar o nome, você assessorou Paulo Blaschi, né? Sim. E parece que não há horário. Né? Não tem. A partir do momento que você cai numa campanha, você não tem horário, você vive exclusivamente para aquilo. É muito apaixonante, quem gosta, é muito apaixonante, é uma correria, só que também é bastante sacrifício, né? Você tem horários não usuais, você tem muito evento, às vezes 4, 5 eventos para fazer no mesmo dia, e você tem que estar assessorando, você tem que estar atrás, e você tem o tempo de edição da imagem depois, você tem que pegar, descarregar toda aquela volume, e tratar aquela imagem e postar num site, postar numa mídia social, e já ao mesmo tempo, depois de pouco tempo, você já tem que estar monitorando para ver o retorno que aquilo te dá, e passar tudo aquilo em dados, outra pessoa interpreta os dados. É uma coisa muito... A gente fala que é uma coisa de louco. E é algo que por aqui é novo, né? No Brasil já acontece há algum tempo. E nos Estados Unidos, então, isso todo aquele esquema, já naquele debate famoso entre John Kennedy e Nixon, né? Ali, primeiro televisivo da história. O primeiro debate televisivo ali já se sentia todo, mas isso é lá na década de 60, né? Aqui as coisas chegam... As coisas chegam. E curiosamente hoje, né, dia 4 de dezembro, olha, ainda temos que falar alguma coisa. E a Mad Cats, né? Mad Cats. Eu costumo dizer que são as Fat Cats, os Fat Cats. Tem essa piadinha interna lá que é o Fat Cats, né? A gente tá tudo um pouco rechonchudo. Bom, Mad Cats é um sonho que eu brinco, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito, a gente acabou montando por pura diversão e graças a Deus está dando certo. E eu amo os meninos, né? Dá pra falar quem são? Sim, é o Lucas Schneider, né? A gente chama ele de China, que é o guitarrista, é minha namorada Rosiane Cremasco, que é vocalista, é o Lucas Rosa, que foi aluno meu, é o baixista da banda, e o Elvis Moreira, que é o baterista nosso, profissional da banda. E vocês parece que fazem um rock lá, mais ou menos da época do vinil, né? Ah, sim, a gente faz rock da época que praticamente era gravado em acetato, né? Para quem não conhece, é uma banda de rockabilly, né? O rock anos 50, o rock do Elvis, e anos 60, né? Então, eu tenho particularmente paixão por esse período da música, né? 50 e 60, e compartilhado com outras pessoas, a gente acabou resolvendo montar, né? A gente chega também a se aventurar um pouco na Jovem Guarda, que também a gente gosta bastante. Aliás, vocês acompanharam lá, né, um rapaz cantando Festa de Arromba numa das apresentações. Sim. Quem que era mesmo o rapaz cantando lá? É o famoso Lázaro Donadelli. A música que eu cantei na minha formatura no Maria Joaquina, no ano de 66, acompanhado no violão por Walter Lucates. Parece-me que o Walter Lucates passou aqui por dentro, foi lá o coordenador dos Big Boys, um conjunto em que cantava Noel Taufik, Paulo Mascarim, e Mauro Pomer, e o próprio Walter Lucates, e mais o João do Patrocínio. Olha só, coisa antiga lá da hora do Juca. Mas hoje nós estamos gravando, dia 4 de dezembro, eu vi aqui na minha agenda, olha só, Dia Mundial da Propaganda e Dia do Publicitário. Parabéns. Obrigado. E nós chegamos então ao final dessa segunda edição de Midrash.